Fala galera, aqui é o Cleito Ribeiro e hoje vamos falar sobre camadas. Se você não nos segue nas redes sociais, segue lá, fique por dentro das novidades que rola aqui no canal também, ok? Bem, quando mencionamos lá naquele vídeo número 3 sobre importação, se você não viu, veja aqui no card ao lado. Podemos importar vários tipos de arquivo aqui no programa, certo? Só que não mencionamos que os arquivos que estamos colocando aqui no programa, o próprio programa os identifica como camadas, certo? A qual podemos trabalhar os seus atributos, ok? Então, desde o arquivo de áudio até o vídeo, cada um pode ser animado. Podemos criar 9 tipos de camadas aqui no programa, a qual vamos ver isso agora. Em primeiro lugar, devemos deixar selecionado a área aqui da timeline, conforme está mostrando esse risco em azul, certo? Muito bem. E com ela selecionada, podemos vir aqui no menu principal, em Layer, e na opção New. E aí temos algumas opções aqui de criar camadas, tá? A única camadas que não vamos mencionar por agora serão essas duas aqui, ó, que é o do Photoshop e do Cinema 4D, ok? Bem, quando vamos em novo e criamos um texto, ele simplesmente, deixa eu deletar um aqui, e vou clicar aqui e vamos criar um texto, a qual podemos colocar o nome que quisermos, tá? E aí ele fica, a partir do momento que você cria, você pode colocar na posição que você desejar aqui da nossa composição. Então, clicando, você pode alterar as fontes, a fonte que você quiser, tá? Então podemos fazer isso aqui nos caracteres. Caso caracteres você de repente fechou sem querer ou não tá aí, só vir aqui o Windows e selecionar a opção de caracteres, ok? Aí ele aparece e você posiciona na onde você desejar, ou se você desejar, você pode montar o workspace conforme você está vendo, assim como falamos lá no segundo vídeo, ok? Muito bem, então sobre o texto, ele é simples, rápido e objetivo, e vamos falar mais a respeito de texto nos vídeos específicos, ok? Porque tem muita coisa para falar sobre texto. O sólido, ele nada mais é do que uma imagem estática numa cor rígida, né? Então, podemos criar os sólidos também, né, na cor que desejarmos, e ao clicar para criar um novo sólido, aparece esse pop-up, a qual podemos fazer algumas alterações. Podemos colocar o nome, podemos alterar aqui a largura, a altura da unidade que trabalha também aqui em pixel, e a qual falamos lá no vídeo da composição. E temos a opção de Make Comp Size e podemos escolher uma cor, ou se não, com conta-gotas, ok? E essa opção, se ativada, o que alterar ou altura ou largura, ela vai afetar a outra, tá? Então é isso. Pois bem, então vou criar um sólido novo, vou deixar aqui 200 por 200. Vou colocar aqui, ó, cian, então vou colocar aqui, ó, cor cian. Pronto, só para colocar um nome. Vou dar um ok. Beleza, criou um sólido numa cor cian, certo? Muito bem. Bem, mas eu não queria deste tamanho, eu queria do tamanho da minha composição. E agora, como que eu faço? Existem duas maneiras que podemos fazer isso. Podemos clicar na camada e lá em cima, na opção, no menu em Layer, eu posso ir na opção Solid Settings, vai abrir aquele pop-up novamente. Ou eu posso, pelo atalho Ctrl Shift Y, ele vai abrir a mesma coisa. E para que ele possa alterar, deixar no tamanho, ao invés de colocar aqui o tamanho da minha composição, simplesmente eu posso apertar aqui neste botão chamado Make Comp Size, que significa criar no tamanho da composição, e ele automaticamente vai me criar o sólido no tamanho da composição, ok? Inclusive eu fiz até uma animaçãozinha aqui, ó. Deixa eu tirar esse cian aqui que não tem nada a ver, a qual podemos brincar
criando até transições, né? De várias maneiras, tá? Daqui é uma coisa bem simples. Então aqui não tem muito segredo não. Certo? Muito bem. Vamos pular para o próximo. Luzes. Podemos criar aqui luz, certo? Aí existe algumas opções aqui em luzes, tá? Que podemos alterar. Não vou falar de nada ainda, porque vamos ver um vídeo específico a respeito disso. Ok? Vou até cancelar. E as luzes podemos criar alguns efeitos quando chegarmos também na parte de 3D, ok? E uma animaçãozinha que eu fiz aqui com a luz foi essa aqui, ó. A qual você pode reparar até o movimento da sombra, né? A luz influenciando sobre uma camada e criando uma sombra ali, um movimento até na sombra, né? Certo? Então, um vídeo simples aqui. Ok? Próxima camada que podemos criar é uma câmera. Certo? Vindo aqui em novo, câmera. Abre esse pop-up. Vamos ter um vídeo específico sobre essas configurações aqui. Pois é um pouco chatinho de falar agora, ia ficar muito longo, tá? Também. Então, o que a câmera faz? Vou cancelar. Simplesmente o movimento de câmera. Vou mostrar aqui a câmera. Que aqui na visão de topo, aqui está a minha câmera, ok? E aqui tá aquelas luzes aqui, a qual tem este movimento aqui, ó. Depois vamos falar sobre esses botõezinhos aqui também, tá? Então não se atente muito a isso não. Então temos aqui uma animaçãozinha em câmera com a luz, né? Que vimos no vídeo, que vimos na etapa anterior, certo? Muito bem. Temos também o objeto nulo, que nada mais é do que um quadradinho. É isso aqui, ó, o objeto nulo é isso. É como se ele tivesse, na verdade, assim, ó, só para vocês entenderem. Ele cria somente uma identificação, que é por meio desses quadradinhos, mas se você reparar o ponto de âncora dele aqui, ó, tá bem no centro da composição, certo? Então ele cria esse objeto nulo, a qual podemos manipular de várias maneiras, tá? E uma das maneiras que eu fiz aqui na animação rápida foi fazer o movimento de posição dos textos, tá? Então o texto tá justamente assim, ó. Uma coisa bem simples também, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Certo? Então tá aí um movimento de posição somente com objeto nulo, tá? Então aqui não tá animado o texto, tá animado o objeto nulo, a qual deu esse movimento aqui. Temos as formas que podemos criar através desses botões aqui, ó, ou esse da caneta, ou de formas, tá? Vamos ter um vídeo específico a respeito disso também, porque formas é um dos vídeos que vai ser um pouquinho longo, porque tem muita opção. Talvez até divida os vídeos aí para não ficar uma coisa tão longa, tá? Mas assim, as formas, podemos criar vários tipos de formas, tá? Então se eu clico e seguro, existe 5 maneiras de criarmos umas formas, e cada forma que eu criar, ele se torna também uma camada que pode ser animada de várias maneiras, tá? Então podemos criar um retângulo com um detalhe arredondado aqui ao lado. Podemos criar um elipse ou um círculo, ou podemos criar aqui um sextavado, qual posso aumentar ou diminuir. Depois eu te falo que botão que eu estou apertando, tá? E podemos criar também uma estrela, um triângulo, uma estrela, o que for,
certo? Então beleza, existem algumas formas que podemos criar também. E aqui eu fiz uma pequena animação, né? Porque a caneta pode ser feita traços, tá? Então vários traços, ou traço preenchido, tá? Então ele pode ser um traço ou traço preenchido, vamos especificar isso também nos vídeos à frente, certo? Deixa eu deletar. E aqui podemos animar também, né? Aqui eu criei uma animaçãozinha bem simples. Não se atente à velocidade ou algumas coisas aqui e tal, mas só para mostrar que dá para criar e animar também. E por último, vamos falar aqui da camada de ajuste, pois nada mais nada menos serve para ajustar, né? Se você reparar aqui, a camada de ajuste, ele está identificando aqui, ó, por causa dessa ferramentinha aqui, ó, que está ativada aqui, ó, na camada de ajuste. Se eu desabilito essa camada, ela se torna um sólido. Então ele acaba se tornando um sólido qualquer. Então o sólido eu posso transformar em camada de ajuste, tá? Então ao clicar com esse botão, ele se torna uma camada de ajuste, a qual eu coloquei um dos efeitos aqui, a qual eu posso ajustar as cores da minha camada. Então quando eu crio uma camada de ajuste, ela vai afetar todas as camadas que estiverem abaixo dela, tá? Então vamos ter um vídeo específico a respeito disso também, tá? Então aí podemos brincar com as cores aqui da imagem e tal, sem afetar a imagem principal, né? Que tá aqui, e a camada de ajuste, o quanto ela influencia sobre a camada. Por enquanto era isso. Se você não nos segue nas redes sociais, segue lá e fica sabendo das novidades no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu joinha. Aqui no próximo vídeo vamos falar sobre como que o After Effects ele age em uma camada sobre a outra. Vamos falar sobre hierarquia das camadas, ok? Um forte abraço e tchau!